Oi, gente, tudo bem? A reflexão que eu vou passar para vocês hoje, que Deus colocou em meu coração, ela fica no livro de Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 14. É um texto um pouco extenso, mas vale a pena você adorar a Deus comigo com esse texto aí, com esta reflexão. E eu intitulei essa reflexão como o princípio da história da redenção. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. A história de Deus é a maior história já contada. Temos lido as cenas de abertura e ponderado como nossa vida é definida por esses eventos históricos. A dramática apresentação dos fatos que compõem a criação da humanidade revela um Deus bom. A criação foi feita por Deus, mas despedaçada pelo pecado. Conhecer e compreender estas passagens bíblicas nos dá um norte de conhecimento para a nossa vida cristã. O mal entrou no mundo pela rebelião contra Deus,
a desobediência frente à liberdade dada por ele, e não pelas mãos de Deus. O sofrimento e as coisas terríveis ao nosso redor não refletem o Deus amoroso que seguimos, mas o ofendem profundamente. E para o problema do pecado, Deus tem uma misericordiosa resposta: Jesus. Deus está conduzindo todas as coisas segundo seu grande plano de redenção. Enquanto a santa justiça exige como consequência de nossas ações e separação eterna de Deus, a misericórdia e o amor de Deus fez um caminho para trazer-nos de volta a Ele. A redenção já estava planejada e em movimento. Gênesis, portanto, não só celebra a origem de nossa existência, mas também da nossa salvação. Tudo estava lá. Quando você souber para onde olhar, você vislumbrará o plano de restauração de Deus em toda a Escritura no Antigo Testamento. A passagem de hoje, gente, é apenas um exemplo da obra de Jesus que está sendo prefigurada. Lembramos que a nossa salvação não foi uma confusão de última hora, mas sim orquestrada propositalmente desde o início do tempo por um Deus soberano como o nosso. É uma perspectiva quase esmagadora, mas confortante. Jesus está totalmente no controle. O episódio de hoje não é necessariamente o mais fácil de se digerir, mas abaixo da superfície há muito para nos encorajar. Deus diz a Abraão para sacrificar seu único filho, Isaque, fruto de um milagre. À primeira vista, isso é confuso. Isaque era a prova da promessa de Deus a Abraão de fazê-lo pai de uma grande multidão. Por que então Deus pediria isso? Algo tão horrível. Deus estava testando a fé de Abraão. E ele passou no teste de forma espetacular. Deus não operava por meio de sacrifício infantil. Jamais Deus mandaria matar uma criança. Seria contrário à sua natureza. Mas ele queria revelar o coração de Abraão. Será que ele confiava completamente em Deus? Será que Abraão confiava completamente em Deus? A fé inspiradora de Abraão desafia a todos nós. Você pode confiar em Deus quando suas circunstâncias parecem contrárias às suas promessas? Talvez você esteja esperando um casamento sem uma data à vista. Olha só, hein? Ou você está esperando para revelar a bondade de Deus através do trabalho e você se encontra desempregado. Deixe o versículo de Hebreus 11:1 ressoar na sua vida. A fé é a prova das coisas que não vemos. Abraão certamente entendeu este princípio. E o detalhe ainda mais profundo é: você enxerga a história de Jesus sobreada dentro deste episódio? Gente, no momento de sacrifício, a vida de Isaque é substituída por um carneiro providenciado por Deus que toma o seu lugar. Isaque foi salvo pelo sangue sacrificial de outro. É uma revelação antiga
que prefigura a obra de Cristo na cruz. Imagina comigo, é uma revelação já antiga, que prefigura a obra de Cristo na cruz e demonstra a soberania de Deus. Como todos os episódios do Antigo Testamento, eles são valiosos por si mesmos, mas ao mesmo tempo apontam para uma narrativa maior, o plano de salvação eterno de Deus. Desde Gênesis, sua história de redenção estava em movimento. Volte na história por um momento hoje. Glória a Deus por sua soberania inigualável. Você não é um acidente. Você está aqui para um propósito significativo determinado por Deus. Volte a sua atenção para a presença de Deus. Ele está com você agora mesmo. Deus é o autor de toda a história. Ele está no controle do universo. E Ele não só vê, mas planejou você exatamente onde você está. Hoje, permita que a grandeza do Senhor tranquilize o seu coração. Peça a Deus que o ajude a aplicar a sabedoria do Antigo Testamento em sua própria vida. Permita que Ele mostre a você a relevância da história e peça a Ele que te ensine através dessas Escrituras. Como você pode dar coragem aos outros a agarrarem-se à fé como fez a Abraão, quando tudo parecia perdido? Vamos orar comigo? Querido Deus e Pai, eu te agradeço por estar no controle. Ajude-me a confiar no Senhor assim como Abraão confiou. Eu tiro os olhos das minhas circunstâncias e deixo eles fixos inteiramente em Ti. Em nome de Jesus. Amém.